Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que você está tudo bem, um feliz sábado a todos, né? E hoje nós vamos dar continuidade no estudo bíblico. Nós ouvimos a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Nós estamos estudando santificação bíblica, como nós podemos ser santificados, como nós podemos, para isso nós estamos estudando a palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia e lemos, então é Deus falando conosco. Nós estudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e o Espírito Santo nos conduzindo e nos ensinando aquilo que nós devemos aprender. Nós devemos estudar todos os dias, não só no sábado, mas todos os dias. Mas primeiro vamos fazer uma oração, conversar com Deus. Querido e bom Pai que está no céu, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia de sábado, nós ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos que o Senhor faça presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Você já pode pegar a Bíblia ou pegar uma caneta e um papel para anotar a passagem. O tempo da gente é curto, então cada final de semana a gente estudando um pouquinho. Você já pode abrir lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, na última parte. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, na última parte. Assim, que atitude deve as pessoas manter para com a verdade no caminho da santificação? Que atitude? Nós devemos tomar uma atitude. Tudo na nossa vida tem que ter uma atitude. Você, ao levantar, se você é um estudante, para ir para a sala de aula, você tem que ter uma atitude para ir para a sala de aula, para aprender aquilo que o mestre está lá te ensinando. Se você é um motorista de caminhão, você tem que ter uma atitude de olhar o óleo, a água, tudo certinho para você seguir a tua jornada. Então a vida nossa é cheia de atitude. Nós temos que tomar. E a atitude para você, então, receber a santificação. E ele fala assim: por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para salvação pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Deus escolheu desde o princípio. E esse princípio aqui, você fala assim, então desde a criação do mundo, sim, mas Ele escolheu você quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Quando você ainda estava no seu pai, que você era um embriãozinho, Deus já tinha um propósito na tua vida. Então depende de você tomar uma atitude. Depende de você querer andar nos caminhos do Senhor. Depende de você tomar uma atitude de estudar isso que vocês estão fazendo, uma atitude de estudar a palavra de Deus, um pouco aqui, um pouco ali, para aprender aquilo que Deus quer que nós aprendamos para andar no caminho dele, porque Deus já escolheu. Deus já escolheu, então depende de você aceitar. Se você aceitar, está tudo resolvido. Deus não esforça ninguém. Ele deixou você com a livre-arbítrio, mas a vontade de Deus para te santificar no caminho e na verdade depende de você aceitar. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 18, vocês podem bem lá para o final da Bíblia, depois de Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, pode dar indo mais para o final da Bíblia. Eu não vou dar a página porque muitas Bíblias muda a página, não muda a página. Então, mas você pode ir lá para o final da Bíblia, né? Então, assim, que instruções mostram que a santificação é obra progressiva? Que instrução que ela é progressiva? Progressiva porque todo dia você vai estudando, todo dia você vai aprendendo, todo dia você vai pedindo a orientação de Deus. O Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo e você vai aprendendo cada dia mais um pouquinho. Ele fala assim: antes cresça na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Antes cresça. Esse crescimento não é a parte física, é a parte do conhecimento espiritual. Você cresça, você então, antes cresça na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer que você aprenda, Ele quer que você cresça, Ele quer que você ande na luz, Ele quer que o seu coração seja cheio da virtude daquilo que Deus está colocando
dentro de nós para nós aprender. Todo dia nós devemos buscar a Deus e falar: Senhor, nos ensina a andar nos teus caminhos. Senhor, mostra o caminho que eu devo andar. Porque tem muitos galhos de caminho, mas o caminho de Deus é um só e não tem galho. É igual você tem uma rodovia que você quer ir para uma cidade. Ela é cheia de galho, essa rodovia. Se você desviar e entrar em outro galho, talvez você não chegue no lugar que você quer ir. Você tem que dar uma volta muito grande e resolver voltar para o mesmo caminho. Então o caminho de Deus é um caminho que não tem galho, é um caminho que leva a Canaã celestial. Por isso que Ele quer nos ensinar, por isso que Ele quer nos santificar. A glorificação é só quando Jesus voltar. Por enquanto Ele nos santifica no caminho que nós devemos andar. Que o apóstolo Paulo nos fala sobre esse sentido também. Você pode ir lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses, agora vocês voltam um pouquinho para trás, volta lá atrás, para poder nos pegar ali. Filipenses capítulo 3, ele está para diante de Tiago, não, está para trás de Tiago um pouquinho, tá? Vocês vão ler que vocês vão achar capítulo 3, versículo 13 e 14. O apóstolo Paulo fala assim: que declaração do apóstolo Paulo acerca da sua própria vida cristã acha-se em harmonia com isto. Como o apóstolo Paulo achava-se em harmonia e santificação? Como que ele achava ali assim? O que o apóstolo então nos fala para nós nesse sentido? Através do Espírito Santo de Deus, ele escreveu. Ele está escrito na Santa Escritura, na lei de Deus. Você pode falar para mim e falar assim: mas a Bíblia não é escrita por homem? Sim, por homem santo de Deus. A Bíblia só tem um lugar que Deus escreveu na pedra, que é os 10 mandamentos, e foi colocado na Bíblia. O outro, ele deu inspiração e sabedoria para o homem escrever através de 40 homens e 400 anos para escrever isso que nos está aqui para nós. Então ele fala assim: irmãos, quanto a mim, isso é o apóstolo Paulo falando, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-los alcançado, mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da sabedoria, ou da prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo, ele fala assim: ó, irmãos, as coisas eu larguei tudo para trás. Eu avanço para frente, olho firme no caminho. É isso que nós devemos fazer. As coisas que nós fez erradas, o caminho que nós andemos torto, as coisas que assim, irmão, largamos para trás, avançamos no conhecimento, né? Andando no caminho, na soberania, na vocação que Deus nos faz chamando, né? Através de Deus em Cristo Jesus. É isso que nós devemos fazer. O apóstolo fala: olha, eu deixei tudo, né? Então aí ele santifica. Então largamos tudo. Meus queridos, nós estamos estudando a palavra de Deus, é Deus falando conosco através do estudo da Santa Escritura. A vontade dele é que nos santifique, que nós andamos no caminho dele. Esse mundo tem tantas coisas erradas, tem tantas coisas que é assim que não sei. E Deus nos está preparando uma coisa muito boa. Ele fala lá em Apocalipse, no finalzinho de Apocalipse: eis que eu faço um novo céu e uma nova terra, que as coisas antigas é passada. Ele fala assim. Vamos estudar mais um pouquinho, porque o tempo nosso é curto, né? Então vamos ver aqui assim, se eu vou dar umas passagens na Bíblia, vocês podem, você pode ir lá em Hebreus 9, 13 e 14, e também se for lá comparar no versículo 10 e 29, mas ele fala assim: por meio do que é realizada esta purificação do pecado, adaptação ao serviço de Deus. Por que meio? A meio, então, assim, a primeira coisa do meio é nós aceitar Jesus Cristo. Depois, aceitar o Espírito Santo de Deus, então, nos ensinando o caminho.
Então, e aí a gente vai aprendendo. Por isso que nós estudamos um pouco aqui e um pouco ali. A Bíblia fala regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali, e Deus nos vai orientando, o Espírito Santo nos conduzindo, e nós vamos aprendendo. Ele fala assim: portanto, se o sangue de bode, está falando lá do tempo do sacrifício, e de touro, e cinza, uma novilha esprigida sobre as cortinas, e o santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno e a si mesmo se ofereceu sem mácula ou sem pecado a Deus, purificando a nossa consciência da obra mortal para servir a Deus vivo. Aqui ele fala que no tempo, lá em antes da crucificação de Cristo, você pegava, ia confessar, você levava um carneiro, você levava um bode, levava um animal, punha a mão na cabeça daquele animal, confessava ali o seu pecado, aquele animal era morto, o sangue era aspergido nas pontas dos altares e na cortina do Santíssimo Lugar. E ali, uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava lá para falar com Deus. Aqui está falando, se aquilo ali representava purificação dos seus pecados, quanto mais a morte de Jesus Cristo derramando o seu sangue na cruz, ali de braços abertos. Por que não precisa fazer mais esse sacrifício? Quando Jesus foi ali pregado naquela cruz, o véu do templo abriu de cima e abaixo, rasgou. Então ele pagou todos os pecados ali do povo, derramando o seu sangue. Ele não precisa fazer mais esse tipo de sacrifício. Hoje você tem que confessar seu pecado, você e Deus, não para homem, você e Deus, e pedindo para Ele e te ensinar não andar em caminho errado, e você é santificado. Até o próximo estudo e fica com Deus.